Olá, aqui quem fala é Isabel. Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Berlim. Ainda dá para ver sinais da Segunda Guerra Mundial em Berlim? Esta é uma pergunta que ouço com muita frequência. E a resposta é sim. E é justamente este o tema deste vídeo. Eu vou contar onde ruínas e marcas da Segunda Guerra podem ser encontrados na cidade. Quando o general Keitel assina, em 8 de maio de 1945, a rendição da Alemanha, colocando um ponto final na Segunda Guerra Mundial na Europa, o país está devastado. A guerra, que durou 2085 dias, deixou um rastro de destruição sem precedentes. A cidade de Berlim é uma das mais atingidas. A infraestrutura fica severamente comprometida, o abastecimento paralisado e muitas habitações destruídas. Resultado de diversos bombardeios e da batalha final pela tomada da cidade. Em 1940, Berlim já sofre um primeiro ataque aéreo, mas os bombardeios se intensificaram entre 1943 e 1945. No total, a cidade sofreu 363 bombardeios, quando milhares e milhares de toneladas de bombas foram jogadas sobre a cidade. O resultado de 1.562.641 habitações, apenas 377 mil ficaram intactas, podendo ser habitadas. Mais de 500 mil foram totalmente destruídas. Cerca de 100 mil foram severamente danificadas e 380 mil foram levemente danificadas. Vendo estes números, a gente pensa, como esta cidade pôde ser reconstruída? Mas Berlim, assim como outras cidades da Alemanha, felizmente foi reconstruída. Mas, mesmo depois de décadas após a guerra e de reconstruções e restaurações, ainda é possível ver alguns sinais e cicatrizes que a guerra deixou em Berlim. É possível ver algumas ruínas, encontrar instalações feitas para a guerra ou as marcas deixadas pelos bombardeios e batalha que a cidade sofreu. Assim sendo, vamos agora saber quais são estas ruínas e marcas e onde encontrá-las. Com certeza, a mais famosa das ruínas da Segunda Guerra Mundial em Berlim, a Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ou Igreja da Memória, foi drasticamente danificada durante um bombardeio em novembro de 1943. O que restou dela, ou seja, o seu hall de entrada, é aberto à visitação e abriga uma exposição com fotos e objetos da igreja original, que devem lembrar os acontecimentos e destruição causada pela Segunda Guerra. Tanto por fora quanto por dentro, você pode observar as marcas da guerra. São buracos nas paredes, rachaduras no teto. Em abril de 1945, Berlim vai sendo tomada pelo Exército Vermelho. No dia 30 de abril, soldados hasteiam a bandeira soviética no topo do Reichstag, o prédio do parlamento, simbolizando assim a sua vitória sobre a Alemanha nazista. Além da bandeira, os soldados também deixam suas marcas nas paredes internas do prédio, seus nomes, mensagens, xingamentos e etc.
Nas restaurações, após a guerra, essas inscrições foram cobertas, mas durante a restauração que o Reichstag passou nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim, essas inscrições foram recuperadas. Para vê-las, é necessário fazer um tour guiado pelo prédio do Parlamento, que é conduzido por funcionários do Parlamento. Para saber como fazer esta visita, que é gratuita, entre no site simplesmenteberlim.com, que lá tem todas as instruções de como fazer este agendamento. Na tomada de Berlim foram quase 2 semanas de batalhas pelas ruas da cidade. Muitas armas, granadas e canhões foram utilizados, muitos tiros foram dados. Ainda é possível ver em diversos prédios as marcas desses tiros e estilhaços. Um grande exemplo é na Ilha dos Museus. Nas colunas que molduram o jardim, entre a Alte Nationalgalerie e o Neues Museum, assim como na fachada do próprio Neues Museum, pode-se ver inúmeros buracos de bala. Podemos também observar que algumas esculturas na fachada do Neues Museum faltam pedaços. A Anhalter Bahnhof foi uma estação de trem que, no final do século XIX, foi uma das maiores e mais importantes da Alemanha e Europa. Ela costumava ser chamada de portão para o mundo. Uma grande e imponente construção, com um hall de mais de 60 metros de largura e 175 metros de comprimento, que foi seriamente danificada pelo bombardeio de 3 de fevereiro de 1945. Ficando próximo à divisão entre Berlim Ocidental e Oriental, as ruínas da Anhalter Bahnhof foram removidas em 1959, restando somente parte da fachada da entrada. Os restos que podemos ver hoje, mesmo sendo somente uma pequena parte do que foi essa estação, ainda nos mostra a imponência e beleza que esta construção teve um dia. As ruínas da Anhalter Bahnhof ficam a poucos minutinhos da Potsdamer Platz, na Askanischer Platz, número 6. E uma estação do S-Bahn que passa subterrâneo também leva o mesmo nome. Quando falamos em bunker, muita gente pensa automaticamente no bunker de Hitler, mas Berlim teve outros bunkers. Bunkers foram estruturas construídas durante a guerra para oferecer abrigo dos bombardeios. O bunker de Hitler era subterrâneo, mas outros eram no nível da rua. Na verdade, eram prédios com paredes extremamente sólidas e espessas, às vezes com até 3 metros ou mais de largura. E esses prédios ainda estão aí, de pé. Muitas vezes as pessoas passam por eles sem se dar conta. Até já acompanhei turistas que ficaram em um hotel de frente para um bunker e não tinham a menor ideia, não perceberam do que se tratava. Em Mitte, o bairro central de Berlim, encontramos 2 bunkers. Um deles fica a poucos metros da Anhalter Bahnhof, que mencionei há pouco, na Schönebergstraße, número 23A. E o outro bunker fica próximo da estação Friedrichstraße, na Reinhardtstraße, número 20. E você pode ver esses bunkers da Segunda Guerra tanto por fora como por dentro. O bunker na Schönebergstraße abriga o Museu Story Berlin. O bunker na Reinhardtstraße é uma residência privada, mas o seu proprietário é colecionador de obras de arte, a chamada Coleção Boros, que é aberta ao público. E além disso, tem uma empresa que chama Berliner Unterwelten, que oferece tours por bunkers da Segunda Guerra Mundial. Se você quiser saber mais, você pode entrar no site simplesmenteberlim.com, que lá tem um post sobre esta empresa e os tours que eles oferecem. A Klosterkirche, ou Igreja do Mosteiro Franciscano, foi uma basílica construída no final do século XIII. A igreja fazia parte do complexo de prédios do monastério da Ordem dos Franciscanos, ordem que foi dissolvida já no século XVI, com a introdução do protestantismo em Berlim.
Por conta de um bombardeio em abril de 1945, o complexo é drasticamente danificado, podendo hoje ser visto somente as ruínas da igreja. As ruínas da Kloster são impressionantes. Suas paredes estão de pé, mas sem interior e sem teto. É, na verdade, uma igreja oca. As ruínas da Klosterkirche se localizam logo atrás da Prefeitura de Berlim, na Klosterstraße número 73A. E uma dica extra. Tem-se uma ótima vista dessas ruínas lá do alto da torre de TV. Milhares e milhares de bombas foram jogadas em Berlim, mas muitas delas não explodiram. Essas bombas são chamadas na Alemanha de Blindgänger. Muitas acabaram sendo soterradas e escondidas por muitos e muitos anos, até que são encontradas durante obras de construção. Nestes casos, a área é interditada, evacuada e especialistas desarmam a bomba. E foi justamente isto que aconteceu durante as obras da Capela da Reconciliação. Ali foi encontrada uma bomba que não explodiu. Esta bomba, é claro, desarmada, foi mantida na área da capela. Ela se encontra no subsolo, próximo aos alicerces da igreja original que ali se encontravam, e pode ser vista através de uma grade no chão. A poucos metros do portão de Brandemburgo, na rua 17 de junho, encontra-se o Memorial de Guerra Soviético. Na entrada deste memorial, em uma base elevada, encontram-se 2 tanques e um pouco atrás deles, 2 canhões. Assim como os canhões, esses tanques russos modelo T-34 foram utilizados na Batalha de Berlim, a batalha final da Segunda Guerra pela tomada da capital do Terceiro Reich. Bem, estes são os lugares onde podemos ver as marcas da Segunda Guerra em Berlim. Espero que tenham gostado do vídeo e se tiver alguma pergunta, dúvida ou comentário em geral, é só escrever logo abaixo. Seus comentários e like serão bem-vindos. Não deixe de visitar também o site simplesmenteberlim.com, pois lá tem muito mais informações e dicas sobre Berlim e Alemanha. E, visitando Berlim, você pode agendar um tour para saber mais sobre a história da cidade e suas atrações. Um abraço e até o próximo vídeo.